Oiê, grupo, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Muitas energias nesse mês, muitas coisas, né? Chamando a gente para ir para ação, para finalizar ciclos, para organizar as demandas. É uma loucuragem, né, gente? É um rolê muito louco aí. Mas vamos lá, né? Vamos lá, porque quando a gente cria entendimento sobre as energias, a gente utiliza ela da maneira mais elevada possível, né? Pelo menos o que a gente consegue nesse momento. Eu estava revisando aqui as energias desse mês e eu senti muito de trazer para vocês um pouco desse overview do mês. Eu sinto que quando a gente tem entendimento do que está acontecendo no céu, a gente também tem entendimento do que está acontecendo na nossa vida. Porque nós não somos, nós somos nada menos que um espelho do que está acontecendo lá em cima, e aqui embaixo é um espelho também para o que está acontecendo lá. Então, eu sinto que quando a gente entende essas energias, fica mais fácil da gente lidar com alguns desafios, fica mais fácil da gente dar alguns passos de coragem na nossa vida. Eu sinto que tanto a astrologia quanto outros estudos esotéricos e estudos universais, né, desse campo invisível, desse campo da espiritualidade, ele ajuda a gente a entender o que a gente pode fazer nesse momento e como lidar com as situações que estão acontecendo. Então, trazendo aqui um overview da energia de setembro, nós tivemos uma lua cheia em peixes e um eclipse lunar também no dia 7. Se você não viu o vídeo que eu coloquei aqui ontem, eu recomendo muito que você assista, porque nesse vídeo eu falo tanto desse eclipse lunar, quanto dessa data portal e quanto desse mês 9, desse ano 9 que a gente está vivendo, então tá bem legal o vídeo. Dia 14, nós teremos uma lua minguante em peixes. Dia 21, uma lua nova em virgem, junto com o eclipse solar. Dia 22, o sol entra em Libra. E dia 29, nós teremos uma lua crescente em Capricórnio. Uau! Muitas energias, muitos encerramentos, mas também inícios sendo apresentados na nossa vida, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está sendo chamado para encerrar, a gente também está sendo chamado para iniciar, porque eclipses solares eles falam muito de novos inícios, de novos passos, de novos conhecimentos, vamos dizer assim. Então, esse é o overview, né, das energias desse mês, caso você queira anotar por aí, para poder acompanhar mais de pertinho. E eu trouxe alguns insights também que eu senti para a gente conversar um pouquinho, tá? Vamos lá, nós estamos com o Sol em Virgem, né? Nosso querido signo virginiano. E como a gente sabe, quando o Sol está em um signo, ele ilumina as situações daquele signo, ele ilumina tudo que aquele signo traz com ele. Então, Virgem é um signo que fala muito sobre rotina, sobre saúde física, sobre os nossos hábitos. Então, é realmente um chamado, eu sinto assim, né? Com esse Sol em Virgem, com esse eclipse lunar, com esse mês 9 que representa finais de ciclos, encerramentos, eu sinto que é um chamado muito grande para a gente olhar para a nossa rotina, para como a gente está cuidando da nossa saúde física, né? Porque Virgem, ele traz esse conhecimento de, cara, tá tudo bem, né? Que eu queira conquistar os meus sonhos, que eu queira atingir novos patamares de vida, que eu queira desenvolver mais o meu trabalho, que eu queira estar mais presente no meu ciclo de amizade, que eu queira realmente estar mais presente em mim. Mas eu preciso cuidar da minha saúde física, porque sem esse corpo físico, a gente não consegue trazer o que a gente sente de trazer para a Terra, né? Porque sem vitalidade você não consegue fazer nada, você não tem ânimo para fazer nada. Então eu sinto, gente, que é um chamado muito grande, assim, para a gente olhar para os nossos hábitos, para a gente encerrar coisas que não estão fazendo mais bem para a gente. Então, às vezes a sua alimentação tá ruim, você não está praticando exercício físico, ou você tá tendo pensamentos, né, muito pessimistas, se colocando muito para baixo. Então, como que tá essa saúde? Como que tá essa rotina? Quais hábitos você precisa finalizar na sua vida e quais hábitos você precisa iniciar? Então, é um chamado muito grande para a gente olhar para essa parte, né? Porque eu sinto assim, galera, se nós não estamos com uma rotina boa, se nós não estamos tendo hábitos bons, como que a gente quer ter uma saúde mental boa? Como que a gente quer realizar os nossos sonhos? Como que a gente quer estar em presença com as pessoas que a gente ama? A gente não tem ânimo. A gente não tem um foco. E se a gente não tem ânimo, entra várias coisas. Visão pessimista, saúde mental declinando, um monte de coisa vindo, raiva e frustração. Entende? Então a gente precisa olhar para isso,
para os pequenos passos que a gente dá diariamente, tá? E eu sinto também que às vezes não é finalizar, né, um ciclo, mas aperfeiçoar ele. Às vezes você precisa ter uma conversa difícil com alguém que você ama. Às vezes você precisa ter uma conversa difícil com você mesma, com você mesmo, da forma como você se olha, da forma como você acredita que você possa realizar seus sonhos. Porque não adianta nada as pessoas acreditarem em você e você só se colocar para baixo. Então está sendo um chamado muito grande para a gente olhar para essa área interna também. Além disso, Virgem é regido pelo planeta Mercúrio. E Mercúrio fala das comunicações. Então, eu sinto que é muito esse ajuste da comunicação interna. Dessa comunicação que nós temos com nós mesmos. Desses pensamentos que a gente tem. Desses sentimentos que esses pensamentos geram. Então, só para a gente entender, a gente pensa, esses pensamentos levam aos sentimentos, os sentimentos levam à ação. Então a gente precisa ter coerência nisso. Eu preciso pensar, sentir e agir de forma coerente. Senão realmente eu não vou conseguir atingir os meus sonhos. Eu vou achar que eu não tô me levando na vida, que eu não tô dando passos, que eu não tô saindo do lugar. Entende? Então a gente precisa olhar muito para isso. E trazer praticidade, cara, ó. Eu sei que a gente está numa era aí do digital que todo mundo está falando que a melhor rotina é X e a melhor rotina é Y. E assim, ser lindo da minha vida. Você é único. A sua individualidade é única. Então, existe uma maneira que seja melhor para você. Às vezes, para mim, acordar, meditar e escrever é a melhor maneira de começar meu dia. Às vezes, para você, a melhor maneira de começar seu dia é colocar uma música animada e dançar. Então a gente precisa testar o que funciona pra gente, o que funciona pra nossa rotina, tá? Então, de que forma você pode deixar a sua vida mais prática? De que forma você pode deixar as coisas que você faz no dia a dia mais fáceis? Então, por exemplo, eu tava percebendo que eu não tava tomando água. E por que eu não tava tomando água? Porque eu tava com um copo e aí toda hora eu tinha que levantar para encher esse copo. Chega uma hora que eu não queria mais encher o copo. E aí o que eu fiz? Fui lá e comprei uma garrafa. Mas eu comprei uma garrafa que é térmica, eu comprei uma garrafa que vai durar, eu comprei uma garrafa que faz sentido eu ter. Ou seja, eu trouxe uma forma prática de colocar a água na minha vida. E eu vou falar para vocês que eu tô tomando muito mais água. Então a gente precisa entender de que forma a gente pode deixar as coisas mais práticas, até para a gente não se sabotar. Porque quando a gente tem muitos processos para fazer, a nossa mente ela cansa. Ela fala, isso vai demorar muita energia, então não vamos fazer. E aí você se sabota. Então, seu objetivo é gravar mais pro Instagram. Acorda, toma um banho, se arruma, toma um cafezão e grava. Não dá tempo para sua mente pensar, grava. Meu objetivo é fazer mais atividade física. Levanta, toma um banhão, toma um café e sai pra rua para fazer exercício físico. Não tenho dinheiro para ir pra academia. Corre. Não consigo correr na rua porque eu tenho medo. Então, sobe e desce a escada da sua casa. Não tem escada. Pega um saco de arroz e fica levantando. Coloca no YouTube. Tem 15 minutos de exercício aqui, várias pessoas incríveis fazendo. Então, assim, não abre espaço para sua mente te deixar procrastinar. Eu preciso focar no que eu quero fazer do meu trabalho, projetos novos. Senta e estrutura. Coloca no papel, vai dando os pequenos passos. Eu sinto que muitas vezes a gente quer receber resultados extraordinários sem fazer o básico bem feito. E na real, o Virgem, ele fala exatamente sobre isso. A gente fazer o básico bem feito. A gente tornar a nossa vida prática. A gente deixar, fazer movimentos que impeçam a nossa mente, tá? De procrastinar, de falar pra gente que a gente não é capaz. Então, olha para tudo isso, tá? E Virgem também, assim como Libra, que vai entrar, né, o Sol dia 22, ele fala do nosso feminino. E o feminino, gente, não quer dizer homem, mulher, mas o feminino, ele fala sobre entrega, sobre também se permitir receber, sobre se permitir descansar. Às vezes você não tá tendo novas ideias, não é porque você tá com um bloqueio criativo. É porque você tá cansado, é porque você não tá dormindo direito, é porque você não tá comendo bem, é porque você tá sem vitamina no corpo. Então, se permita também ir nesse fluxo de, cara, tá tudo bem, seja gentil com você. Dê pequenos passos, mas de forma consciente.
que você sinta que realmente vai te levar para um novo patamar de vida, que vai te levar a manifestar e co-criar aquilo que está dentro do seu coração. Eu sinto que, eu me coloco nesse lugar, tá? Eu sinto que às vezes a gente quer muitos resultados e quer, tipo assim, a gente faz um movimento agora e daqui 2 semanas a gente já quer ver resultado. E, gente, a vida não funciona assim, tá? Essa lua, por exemplo, em Capricórnio, ela fala justamente sobre isso. Capricórnio é um signo que é a subida, né? Então, a gente está subindo a montanha. Então, a gente não vai ter um resultado daqui 2 semanas. A gente precisa primeiro plantar. A gente precisa fazer um movimento. Entregar, abrir espaço para que o florescimento possa vir. Então, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos. Dê tempo para digerir as coisas, para estudar, para conversar com pessoas que possam te ajudar, para ter novas ideias. Às vezes você precisa, sei lá, fazer uma viagem, andar a pé sozinho, para sua mente dar uma esparecida. Sai do Instagram. Sai desse imediatismo do tipo, vou te ajudar a construir uma vida do zero em 2 semanas. Isso é mentira. Você pode até conseguir se transformar e ganhar muito dinheiro em um pouco período de tempo. Mas se você não mudou a sua mentalidade, se você não caminhou para se desenvolver no processo, essa vida não vai ser sustentada. Que a gente precisa mudar a nossa mentalidade para sustentar a vida que a gente manifesta. Senão essa vida quebra. E a gente vai começar do zero novamente. Então, dê pequenos passos. Planta as suas sementes e confia de que elas vão dar frutos. Se você fica na indecisão, se você não vai nem para um lado nem para o outro, se você fica em cima do muro, se você acha que o que você fizer agora não vai dar resultado imediato, você vai continuar na vida que você está. Ah, Pá, mas como é que eu vejo se eu estou feliz ou triste na minha vida? É só você ver seus resultados. Você está com uma saúde mental boa? Você está se sentindo feliz, preenchido? Você está, cara, inspirado para fazer as coisas darem certo na sua vida? Isso tudo é um indicativo se você está seguindo o caminho do seu coração ou não. Então, conta com essas energias. Cara, uma coisa que eu acredito muito e que eu vivo muito na minha vida é que eu sozinha, talvez eu não conseguiria fazer metade das coisas que eu fiz. Eu não conseguiria ter coragem de botar a cara no mundo e realmente trazer as minhas ideias e percepções. E por isso que eu conto com as energias astrológicas, com as energias espirituais, universais, porque elas me ajudam a dar um passo de fé. Elas me ajudam a soltar o resultado. Não importa, claro que importa, tá? Mas assim, não importa o que eu vou conquistar lá na frente, importa o que eu tô fazendo agora, aonde eu quero chegar. Quais são os meus valores? Eu preciso entender. Porque se eu não sei qual é o meu valor, para onde eu vou? Para quem não tem uma direção, qualquer caminho importa. Mas esse caminho não vai te deixar feliz. E é exatamente isso que esse mês e esse ano tá trazendo pra gente. Porque é um ano de numerologia 9, é um mês 9, com um eclipse lunar que fala de encerramento, com eclipse solar que fala de inícios. Então, é encerramento daquilo que não está te levando para um próximo nível de vida. E às vezes não é nem sobre riqueza, mas é sobre essa riqueza interna, de você estar bem com você mesmo. Porque você pode ganhar milhões na sua conta, mas ainda assim se sentir vazio, ainda assim se sentir perdido. Então você precisa começar a fazer, né, a dar esses passos de coragem para realmente testando o que funciona e o que não funciona. Deixando o seu dia a dia mais prático, fazendo movimentos que cessem a sabotagem. Então, se você sabe que você se sabota se você começar a assistir uma série, não assista a série. Faça primeiro as suas responsabilidades, depois você assiste a sua série. E pode ser leve, né? Porque o signo, a energia feminina, ela também fala sobre leveza. Libra também fala sobre o feminino. Então, olha aí o universo falando pra gente, cara, você não é uma IA, você não é um robô que fica produzindo aí todo dia, toda hora, 1000 por hora. Cara, sua mente é limitada, seu corpo é limitado, a sua energia é limitada. Então, você precisa ser muito intencional
com os passos que você quer dar. Muito intencional com o que você faz em cada dia. E trazer leveza, vai se divertir, vai conversar com as pessoas, vai beber uma cerveja com seus amigos, vai ouvir uma música legal sozinho em casa e cantar, vai correr na rua, sei lá. Traz leveza para tudo isso. A vida não é só produção, gente. E quando a gente libera esse espaço para viver um pouco a vida, para trazer, sabe, soltei, agora eu tô tranquila. Quando a gente libera esse espaço, fica muito mais fácil a gente produzir depois. Isso tudo eu tô falando para vocês porque eu vivo isso, tá? E é realmente quando a gente olha para esses pequenos passos que as coisas vão funcionando na nossa vida, né? E Libra traz esse equilíbrio, né? Essa beleza, essa harmonia. Então, de que forma que eu posso equilibrar aqui o dar e receber? De que forma que eu posso equilibrar as minhas responsabilidades com coisas que eu gosto de fazer? Então, por exemplo, eu amo estar aqui falando com vocês e explicar um pouco do que está acontecendo na energia. Eu amo falar sobre a minha vida. Eu amo trabalhar com isso. Mas eu também amo tomar uma cerveja com os meus amigos, ir num festival de música eletrônica, sei lá, só olhar o pôr do sol da minha sacada. Então, de que forma que eu posso equilibrar tudo isso para que eu tenha paixão pela vida? Para que eu tenha vontade de viver, que eu tenha vontade de fazer as coisas. Nesse mundo que fala que a gente precisa ser mega produtivo, a nossa mente, ela fica tipo maluca. Porque ela não nasceu para produzir 100% todos os dias. Ela nasceu para viver. Então, quando a gente sai do Instagram, a gente sai de tudo isso que a gente precisa fazer todos os dias, eu preciso ter uma rotina perfeita, a gente entra num flow, a gente entra num fluxo mais leve, mais natural, mais a gente. A gente precisa entender quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, quais os objetivos que a gente quer atingir a longo prazo, quais os passos que eu preciso dar agora, quais as microações que eu preciso fazer. Então, eu quero me alimentar melhor. Qual hora do dia eu vou colocar uma alimentação saudável? Eu não vou colocar em todas as horas, senão eu vou me sabotar. Então, coloca uma vez no dia. E automaticamente o seu corpo vai sentindo o benefício daquilo, ele vai querendo mais. Assim como o que é ruim, o nosso corpo se acostuma. Então, a gente precisa treinar o nosso cérebro todos os dias, aquele novo hábito, aquela nova escolha, aquela nova rotina. Isso é treino. Assim como a gente treinou o nosso cérebro em falar mal da gente, a gente consegue treinar o nosso cérebro em falar bem da gente. Em falar que a gente é capaz, que a gente consegue ir para um próximo nível de vida. Como a gente treinou o nosso cérebro em fazer más escolhas, a gente consegue treinar o nosso cérebro para fazer boas escolhas. Desapega dessa versão antiga. Você tem estados. Então hoje você está assim. Você está confuso, você está com medo, você está endividado, você está... não sei. Mas amanhã você pode estar, se for de escolha sua, você pode estar feliz, preenchido, abundante financeiramente, abundante de saúde mental. Nós temos estados, então nós não somos seres fixos. Isso é um dos maiores sofrimentos do ser humano, estar apegado à sua versão e achar que é fixo naquilo, que a gente não pode mudar. Gente, a vida é nossa. Eu posso fazer dela o que eu quiser, contanto que eu respeite as pessoas e os processos, contanto que eu seja verdadeiro, que eu seja real. A vida é nossa. A gente pode moldar ela e transformar ela e mudar ela a hora que a gente quiser. Existem desafios? Existem, mas eles são muito mais mentais. Que se a gente acredita que a gente é capaz, tudo está a favor nosso. Agora, se a gente acredita que a gente não é capaz, tudo vai estar contra nós. Então, olha para tudo isso. Olha para essas energias desse mês. Coloca a cabeça no lugar. Veja o problema de outra esfera, de outra perspectiva. Traga soluções inovadoras para ele. Então você não precisa finalizar tudo que está ruim. Escolhe uma coisa e começa. Ai, pô, mas eu não sei o que isso vai trazer para mim. Só faz. Desapega do resultado.
Tenha um objetivo claro, uma intenção com aquilo. Ah, eu quero emagrecer 9 quilos até dezembro. Show! Quais vão ser os micropassos que você vai dar, as microações diárias para atingir esse objetivo? E desapega do resultado. Desapega. Ah, vai ter dias que a gente está desanimado? Sim, por isso que a gente tem isso aqui. Para guiar a gente, para iluminar o nosso caminho. Por isso que a gente tem uns aos outros. Porque sozinhos é muito mais difícil. É muito mais difícil. Mas quando a gente está com outras pessoas, quando a gente está junto ali, fica muito mais fácil. Então, reflete sobre isso. Se você sentir em me mandar aqui no PV qual é o desafio que você está passando, o que, que você está sentindo em transformar, em finalizar, em aperfeiçoar na sua vida, me conta aqui. Porque eu realmente quero te ajudar a ter, né, uma nova mentalidade, a conseguir enxergar novas oportunidades, novas soluções para antigos problemas e finalizar tudo isso que te limita, tudo isso que te coloca para baixo, tudo isso que te faz moldar num lugar que não é seu. Então, aonde você está querendo caber, que você sabe que você já não cabe mais. Você já está grande demais para ficar naquele lugar. Você já tem uma outra perspectiva de vida para continuar nas mesmas verdades, nas mesmas percepções. Muda. Bora, bora! Levanta dessa cadeira, meu filho, minha filha. Bora fazer essa vida extraordinária que você merece. Então, esse é um mês, assim, coloca um ponto final. Definitivamente não quero mais viver assim. Decida, porque através de uma decisão consciente, a transformação vem. Mas você precisa decidir, porque a escolha é sua, porque a vida é sua. Eu estou aqui te orientando. Essas energias estão orientando a gente. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Então a escolha sempre vai ser nossa. De se manter no mesmo lugar. Ou de levantar, abrir esse peito e falar: eu sou capaz de transformar a minha vida e eu decido fazer isso agora. Eu espero que tenha feito sentido para você. Esse overview do mês, assim, foi bem improvisado. Eu realmente senti e recebi alguns insights. E eu tô aqui para ajudar vocês, para que vocês atinjam novos patamares de vida, para que juntos a gente seja e viva cada vez mais aquilo que está dentro do nosso coração, porque a gente não veio aqui para viver de migalha. A gente veio aqui para viver a vida que a gente realmente merece, mas a gente precisa decidir viver essa vida. E é isso, eu vou tirar uma cartinha pra gente, que eu acho que é importante nesse momento. Vamos lá. Eu gosto desse oráculo aqui, que ele ressignifica as palavras, é muito legal. Então, vamos lá, vou tirar a carta com vocês aqui. Bora ver o que esses astros, o que essas energias estão apontando pra gente. Saíram duas, hein? Dor. E espiritualidade. Ai, gente, sério. Olha, nunca falha. Então vamos lá. Espiritualidade. Associamos espiritualidade à religião, pessoas devotas e dogmas. Ressignificar a espiritualidade não exclui nada disso, mas amplia a compreensão para além do que achamos angelical. Ampliar. A espiritualidade está para cada pessoa de uma forma. Ela move, fortalece, reenergiza. Ela não está fora. Ela pode ser ritual, dança e expressão. Olha, a sua rotina, o que faz sentido para você. Mergulhar na espiritualidade é confiar na riqueza do universo e na benignidade de todas as coisas, mesmo aquelas que não fazem sentido para nós nesse momento. Tudo tem um porquê. Espiritualidade é o que toca o nosso ser e nos conecta com as mais elevadas frequências e vibrações. Ou seja, quando a gente está na baixa, quando a gente está na alta, a espiritualidade guia a gente. Ela traz fortalecimento, energia. E agora, dor. Vamos lá. Eu amo essa carta.
Normalmente vemos a dor como algo ruim, que machuca, mas não reconhecemos que ela faz parte do processo de cura, tanto de feridas físicas quanto de feridas da alma. Ressignificar a dor, quando tratamos das feridas da alma, é entender que ela vem do desprazer de encarar partes nossas que normalmente são deixadas fora do nosso campo de visão. Partes destrutivas, desconfortáveis, imperfeitas. Mas que, se encaradas, vão doer apenas o tempo necessário para sarar. Finalizações. Para isso, precisamos reunir coragem e entender a raiz da ferida para então curá-la. Quando nos aproximamos da origem da ferida, limpamos as impurezas do inconsciente e podemos dar um bom lugar para essa dor que cura. Bom, não preciso falar mais nada, né? Vou mandar a fotinha aqui das duas cartas para vocês terem, para vocês se relembrarem. E é isso. Muito, muito, muito obrigada por estarem aqui, por confiarem em mim, por, enfim, compartilharem essa jornada comigo. E é isso. Um Lakesh, eu sou um outro, uma outra você. Gratidão e até o próximo vídeo.